Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Esta é a pergunta que tentaremos responder ao fazermos uma breve análise em alguns textos da Bíblia, a palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 7, verso 48, Estevão disse que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. E o apóstolo Paulo, quando pregou em Atenas, ele declarou que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, verso 24. Tendo como referência esses dois textos da Bíblia, algumas pessoas defendem a ideia de que não há necessidade de irmos à igreja porque ali não encontraremos Deus. Deus não habita em santuários, em templos construídos por seres humanos. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Nosso Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Ele não é limitado ao tempo, ao espaço. Veja o que diz o Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo dos abismos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Salmo 139, 7 a 10. Não há como esconder-se de Deus. Deus habita em todo lugar, ele está em todo lugar. Ele é onipresente, um atributo da divindade que não conseguimos compreender, apenas aceitamos pela fé. No entanto, este Deus onipresente, que não habita em templos feitos por mãos humanas, mandou que seu povo, quando estava saindo do deserto, lá na planície do Monte Sinai, construísse um santuário. Veja o que ele disse, Êxodo 25, 8: E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus mandou Moisés construir um santuário para que pudesse, através daquele santuário, habitar no meio do povo. Deus, inclusive, deu o modelo e tudo foi feito conforme as orientações do Senhor. A palavra templo significa palácio, casa grande, e muitas vezes foi usada para referir-se a este tabernáculo que fora construído no deserto, quando ele estava na cidade de Siló. Quando eles entraram na terra de Canaã, depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, por causa da rebelião contra Deus, o templo, o tabernáculo, foi colocado na cidade de Siló e ali por muitos anos ele permaneceu. Certa vez, após terem comido e bebido nesta cidade de Siló, Ana, mulher de Eucana, se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então, aquele santuário simples, aquela tenda, agora já envelhecida, que havia sido construída por ordem de Deus lá no deserto do Sinai, anos atrás, é aqui chamado de templo do Senhor. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. 1 Samuel 3:3. É nesta noite que Deus chama 3 vezes Samuel, e ele achava que Eli é que o chamava. Samuel estava deitado nesta tenda, nesse tabernáculo, neste santuário que havia sido construído anos antes lá no deserto do Sinai e que aqui é chamado de templo do Senhor. Na minha angústia, diz Davi, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. 2 Samuel 22, verso 7. Do seu templo nos céus ou do seu templo na cidade de Siló? Provavelmente ambas as coisas,
Davi clamou, ele invocou o nome do Senhor por socorro e ele diz que do seu templo Deus ouviu a sua voz. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que eu tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, eu não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Numa conversa que tivera com o profeta Natã, Davi expressou o desejo de construir um templo, um palácio para o Senhor. Ele disse: Eu moro num palácio e Deus habita naquela tenda velha, construída há muitos anos atrás. E o profeta Natã deu o seu aval, né? Apoiou a ideia de Davi. Só que naquela noite o Senhor apareceu ao profeta e disse: Vai e fale com Davi. Você quer edificar um templo para a minha habitação? Eu nunca me preocupei com isso. Em outras palavras, foi isso que Deus disse a Davi através do profeta Natã. E o profeta continua dizendo: em todos os lugares em que andei, com todos os filhos de Israel, por acaso eu falei alguma coisa para as tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Deus diz: por acaso eu pedi isso? Não, eu não pedi isso. Nunca pedi. Eu sempre me conformei, em outras palavras, em habitar naquele santuário que eu mandei vocês construírem no deserto, aquela tenda. Quando os seus dias se completarem, continua dizendo o profeta Natã a Davi, e você descansar, isto é, quando você morrer com seus, né? Então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino, e este edificará um templo ao meu nome. E eu o estabelecerei para sempre no trono do seu reino. 2 Samuel 7, versos 4 a 7 e 12 e 13. Então, ali para Davi, Deus diz: você não vai construir o templo do Senhor, mas o seu filho o construirá. E Davi faz uma declaração: de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. 1 Crônicas 28, 5 e 6. Esta foi a ideia que Davi tinha bem clara daquilo que Deus lhe havia revelado através do profeta Natã. O seu filho Salomão é quem edificará o meu templo. Davi pediu permissão a Deus para preparar os materiais, Deus lhe dera, e ele preparou tudo para que Salomão pudesse construir o templo. E Salomão de fato o construiu, e no dia da dedicação do templo, ele fez uma oração muito linda. E nesta oração ele fala algumas coisas. Dentre estas: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Salomão tinha consciência de que, apesar de ser um palácio, um luxuoso e maravilhoso templo, era muito pouco para Deus, porque ele não pode, nem o céu dos céus o pode conter. Mas Salomão diz que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Salomão tinha consciência de que Deus habitava no céu, no seu santuário, no templo celestial. Mas este templo que ele acabara de construir e que estava dedicando ao Senhor, o nome de Deus estava ali. E ele estava pedindo a Deus que, quando alguém se dirigisse a este templo e ali orasse ao Senhor, que Deus, do seu templo celestial, do lugar da sua habitação no céu,
ouvisse, atendesse à súplica do seu filho lá no templo que ele acabara de construir. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo para lhe retribuires segundo a sua justiça. Ouve, Senhor, neste templo, quando alguém vier aqui orar, ouça lá dos céus onde tu habitas, mas atenda o suplicante que vier orar neste templo. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teu povo de Israel e faze voltar a terra que deste aos seus pais. Você está percebendo? Salomão construiu o templo do Senhor, que recebeu o nome de templo do Senhor, de casa do Senhor, de casa de oração para todos os povos. Mas ele tinha consciência de que Deus habitava nos céus, lugar da habitação, da verdadeira habitação de Deus. Mas ele pede ao Senhor que quando alguém, dirigindo-se ao templo que ele acabara de construir, orasse ali, pedindo perdão, buscando intercessão, força, poder de Deus, que lá dos céus, lugar da habitação de Deus, Deus respondesse à oração do suplicante. O rei Josias, ele fez uma limpeza na casa do Senhor. Esse templo de Salomão, alguns anos depois, se contaminou com a idolatria, o povo se prostituiu com a idolatria, Baal e outros deuses. E quando Josias começou a reinar, ele fez uma limpeza, uma higiene na casa do Senhor. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Será e para todo o exército dos céus. Então ele fez uma higiene no quê? No templo do Senhor. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Será, que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Casa do Senhor. Este templo que Salomão construiu era chamado de templo do Senhor, de casa do Senhor. Mas Deus habitava nos céus, lugar verdadeiro da sua habitação. Também Josias destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Será. Ele fez uma limpeza na casa do Senhor, que tinha sido contaminada com ídolos, porque o povo havia se envolvido com o paganismo. Então, este lugar que Salomão construiu é chamado de casa do Senhor e de templo do Senhor. Os pagãos tinham templos para os seus deuses. Veja, puseram as armas de Saul, os filisteus, no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram no templo de Dagom, 1 Crônicas 10:10. Os filisteus adoravam um deus chamado Dagom, e eles tinham um templo dedicado a esse deus. Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um que não viesse, e entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra, 2 Reis 10:21. Então havia também um templo dedicado ao deus Baal. Então os pagãos tinham templos dedicados aos seus deuses. Nabucodonosor destruiu o templo do Senhor, a casa do Senhor, esse templo que Salomão construiu. Ele levou para a Babilônia utensílios sagrados do Deus de Israel e colocou-os na casa do seu Deus Marduk, no templo do seu Deus Marduk em Babilônia. Daniel 1, verso 1 e 2, capítulo 5, verso 3 e verso 23. Jesus chamou o templo de Jerusalém de minha casa. Quando Jesus entrou no templo,
e começou a expulsar os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações? Então Jesus, no início do seu ministério, ele faz uma purificação do templo, do santuário de Jerusalém, que era o segundo templo, templo de Zorobabel, construído por Zorobabel depois do cativeiro babilônico e reformado por Herodes, e portanto ele era chamado no tempo de Jesus de templo de Herodes. E ele chama este templo de minha casa, casa de oração. Estando próximo à Páscoa dos judeus, no fim do seu ministério, Jesus foi para Jerusalém e ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, os cambistas também estavam sentados ali. E tendo feito um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. João 2, verso 13 a 16. Jesus, duas ocasiões distintas, ele purificou o templo, no início e no fim do seu ministério. No início ele chamou de minha casa, e aqui ele chama de casa do meu pai. O templo, Jesus chamou de minha casa e casa do meu pai. Em Atos, no capítulo 7, verso 48, Estevão disse que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. E o apóstolo Paulo também falou que lá em Atenas que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas. Estevão, quando ele disse que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, ele estava se referindo à ideia dos líderes judeus de darem mais valor ao templo do que ao Senhor do templo. Eles cultuavam e adoravam mais o templo do que o Deus do templo, a ponto de matarem a Jesus. Portanto, nessa ideia de que eles estavam valorizando mais o templo do que o Senhor do templo, ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por que vocês estão adorando o templo? Por que vocês dão muito valor ao templo, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Esta é a ênfase de Estevão ao fazer essa declaração. Quando Paulo chegou em Atenas, o contexto da fala de Paulo, ele viu muitos templos dedicados aos deuses pagãos. E quando ele apresentou o Deus desconhecido que ele pregava, o Deus criador dos céus e da terra, ele declarou: ele não habita em santuários, como vocês têm santuários dedicados aos seus deuses. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Esta é a ideia. Então, de fato, Deus habita nos céus. Ele não habita em santuários, em casas, em templos, em igrejas feitas e construídas por seres humanos. Mas quando os seres humanos constroem uma igreja, uma casa de oração, de culto, de adoração e dedicam esta casa ao Senhor, Deus se encontra ali com seus filhos. Ali seus filhos irão e vão adorá-lo, orar, buscar ao Senhor, cultuar ao Senhor. E lá Deus se encontra com seus filhos. Por isso, devemos ir à igreja, devemos cultuar a Deus na igreja. Uma igreja que prega a verdade, que defende a verdade e que cultua o verdadeiro Deus. Porque assim como havia templos pagãos no passado, dedicados a ídolos, também os há hoje. E nós temos que identificar isso na Bíblia para saber qual é o templo e em que templo, em que igreja o verdadeiro Deus criador dos céus e da terra está sendo adorado. Isaías capítulo 57, a palavra de Deus diz: porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos
e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, verso 15. Deus não precisa de um templo para encontrar-se com seus filhos. Deus não precisa de uma igreja física para encontrar-se com seus filhos. Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Porém, quando nós construímos uma igreja, quando nós dedicamos uma casa de culto, um templo para o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ele ali se encontra com seus filhos. Ali ele aceita adoração, ali ele aceita ser louvado pela congregação de seus filhos, que de fato é a verdadeira igreja, um grupo de adoradores, de crentes. Portanto, não devemos deixar de frequentar a igreja, porque ali nós vamos para adorar a Deus. E ele é adorado por seus filhos. Ele é cultuado por seus filhos. E ali ele se comunica com seus filhos, ouve a oração de seus filhos. No entanto, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque ele habita nos céus dos céus. Lá existe um santuário, Apocalipse fala, onde Deus habita. E no futuro, depois que Jesus voltar, depois do milênio, ele vai habitar com seus filhos pessoalmente aqui nesta terra, na Nova Jerusalém. Espero que este tema, este assunto tenha sido elucidado. Analise essas passagens, volte à Bíblia, as passagens estão aí, os textos estão aí, e caso você ainda tenha alguma dúvida, estou à disposição para ajudá-lo a entender. Mas, fazendo um resumo bem rápido, de fato a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele mandou o seu povo construir um santuário para que pudesse habitar no meio deles. E o templo, lá em Israel, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e de Herodes, foram chamados de templo do Senhor, casa de oração para todos os povos. Jesus chamou o templo de Jerusalém de seus dias de minha casa, casa de meu Pai. Então, o lugar que nós edificamos e que construímos e que hoje chamamos de templo, de santuário, de igreja, ali Deus vem se encontrar com seu povo e ali devemos ir para cultuar o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Que Deus o abençoe. Amém.